queria dizer a vocês que eu sou membro da Comissão de Educação do município, né? O Lelei é o nosso presidente, o Carlos Itamar é o nosso relator. Então nós somos a comissão, por isso talvez os demais vereadores não estejam aqui, porque vocês hoje estão tratando com a Comissão de Educação, né? Além de ser funcionária de carreira e estar em sala de aula. E percebi que realmente a educação teve uma queda de semana passada para cá, uma falta de respeito com todos. No meu ponto de vista foi isso, tá? Por quê? Eu penso o seguinte, se nós já temos o que foi falado aqui, conseguimos isso através do PCCB, o que está acontecendo que não permanece o que nós já conseguimos? É um avanço na educação. Realmente, é um avanço. Então nós precisamos entender, aí eu queria que vocês pontuassem mais claramente, para que os demais vereadores entendessem também, que eu já levantei alguns pontos com outros professores, mas, por exemplo, vocês colocaram, perderam 6 pessoas de apoio técnico da SELED, perderam 10 horas dos POs. Eu também já soube que perderia 5% do professor, da gratificação. Então a gente precisa primeiro que vocês diagnostiquem mesmo o que foi perdido. Aí depois a gente entra na questão da verba do Fundeb, que eu acho válida, né? Quem tem domínio, acredito que Davi tenha domínio disso para estar colocando para a gente, né? Porque domínio do orçamento nós temos, tá? Eu estou estudando orçamento com a minha equipe desde fevereiro, né? Porque a minha grande interrogação na Câmara, e sempre questiono nas minhas falas, é exatamente isso. Se nós não perdemos orçamento, se nós não perdemos verbas do Fundeb, por que nós estamos entrando numa crise? Aonde está o dinheiro? Então a gente precisa entender o que está cortando da educação, ponto por ponto, para que a gente, né, depois esteja, principalmente os vereadores aqui, o presidente da comissão, questionando com o prefeito, para que ele nos traga as respostas, tá? Cortou. O que cortou? A comissão precisa entender o que cortou. Exatamente tudo. Não vamos esquecer de nada. Vamos diagnosticar o problema. Depois acredito que ele vai estar com o prefeito para ele nos dar resposta. Porque aí nós vamos entrar enquanto comissão, né, Lelei? Mostrando o orçamento, mostrando o Fundeb, tá? Então, assim, se nas falas puderem nos esclarecer exatamente o que foi perdido, pra gente acho que vai ser bom, né, Lelei? Hoje aqui vai ser sempre vai saber. Então, e também, assim, do meu ponto de vista, né, a gente está aqui brigando pela classe dos professores, sim, né, nossa comissão, eu sou professora, mas o mais assustador para mim é você retornar profissionais fora, que estão fora de sala de aula há tantos anos, no meado do segundo bimestre. Por que Ó, esses 18 não tem jeito. Eu não sei se eu estou dando exemplo, gente, aqui. Eu não sei se foi negociado ou não foi, porque a secretária não está aqui. Mas o prefeito tem que ter essa sensibilidade. Nós estamos no meio do segundo trimestre. Vale a pena aí o Davi, que eu sei que é um grande mentor nessa questão, sempre acompanhou, para que a gente pudesse estar entendendo, porque eu estou achando, meu ponto de vista central, é a falta de respeito com todos, principalmente o aluno. Tá? Porque todas essas mudanças. Exatamente, da noite podia tomar, que agora você não tem mais suplência, não, tá, professor? Agora você vai pra sala de aula dar aula. E você, aluno, você se ferra. Na sala de aula. Não vai ter outro PO? Não, calma aí, gente. Não tô falando a questão de querer, tô falando, ó, money. Não vai ter, por exemplo, se tiver outro PO, vai ter que pagar o PO. Então, que economia é essa? Pois. Não, só que vai administrar a escola é só o diretor. Não, porque os POs não querem. Vamos dizer que o PO queira. Ele vai ter a despesa. Acompanhou, Pedro, que eu falei? Ele vai ter a despesa. Não, tudo bem, gente. Vocês... Nas mesas de negociação. Não, cara, tá tudo certinho, tá aqui os meus papéis. E eu sei que tem processo no Ministério Público, né, em relação ao uso indevido de verba, que deveria ser usado para uma determinada finalidade que acabou sendo utilizado para outra. Então, o que eu coloco? Eu tenho aqui, que é onde está sendo o foco, né, da discussão, que é o royalties. É isso que eles estão colocando para nós o tempo todo. Não está gastando com aquele PO? O prazo. Aí a diferença... Exatamente, a diferença que a gente está falando é de 10 horas. Será que isso é tão significativo para tirar o PO do dia? Não. Outra questão dos inúmeros, se eu não me engano, o PO deu 117 mil. O professor... Os diretores que estão aqui, vocês não vão precisar de outra pessoa, não? Quem vai ser colocada? Através de quê? De qual firma? A gente tem que fazer a leitura um pouco a mente, gente. Entendeu? Não vai precisar de ninguém na secretaria, nem das escolas de vocês. Que tirar, vocês não vão precisar? O diretor vai dar conta? Quem vai entrar nesse lugar?
Terceirizado. Terceirizado. Então, nós estamos beneficiando os terceirizados. E hoje já faltam, né? Não temos porteiro, não temos um número suficiente de agente escolar, de apoio, de secretaria. Como a colega e vários outros, não temos diretores adjuntos. Então... 318 mil. A educação está economizando. Quando? Não teve perda, gente. Não existe crise nenhuma, por que gente. essa crise? Por que esse Vamos corte? perguntar exatamente o prefeito. Por quê? Porque não existe perda de orçamento. Primeiro mexe nessa base, nesse meiozinho que tá aqui em cima, direção, embaixo professores. No meio PO e outros de apoio. Aí mexe na gente, se a gente não fala nada, se a gente fica quieto, termina de mexer. Sabe por quê? Enquanto PO, em inúmeras situações, a gente já se encontra desvalorizado. Que é exatamente quando falta um professor, quando falta material de chefe, a gente dá um jeito, a gente vai pro carisma, a gente controla uma situação, a gente mexe, a gente gasta. E aí se a gente fica quietinho e aceita quietinho, porque o PCCB não contempla, que acha que é um prêmio sair de sala de aula, não é um prêmio sair de sala de aula. A gente tem outras formas de estar dentro de sala de aula. Aí se a gente fica quieto, fica tudo bem, ele continua fazendo o que precisa fazer. Então, é por isso que não é no meio, não começou nem embaixo. Isso é Mas questão não de na própria gestão. pega. Vamos botar salário de prefeito, salário de vereador, salário de... Mas é uma crise verídica. A crise tem crise. Mas eu tô no podcast dizendo, tá no 13º. A gente é formador fundamental, gente. Inclusive lá, tanto aqui na Câmara quanto no gabinete, dá sugestões para que as coisas funcionem. Porque a gente dá jeito todos os dias, porque é a menor condição de trabalho. Então a gente veio pedir isso aqui, que fique registrado, e a gente precisa principalmente de retorno rápido. Porque a gente não pode trabalhar um mês, até chegar às férias de julho, sem ter resposta. A gente precisa de resposta. E é isso que a gente veio pedir aqui, e contamos com certeza com todos vocês. Dentre nós aqui temos outras pessoas que possam dar sugestões adequadas no orçamento. Nós somos técnicos, mas nós estamos na conta, nós entendemos. Porque quando mexe no bolso, ninguém quer, gente. E a gente não tem prova, que eu quero que vocês entendam, quando eu me questiono nessa casa, que eu me levanto indignada, é porque não existe prova concreta de que o orçamento caiu. Então esta casa tem que ser respeitada. E os funcionários também têm que ser respeitados.